Oi, pessoas! Hoje nós vamos começar aqui já à tarde com uma visita aqui no Legacy, um empreendimento da Corpore, mais um empreendimento de sucesso aqui na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. E eu vou assumir a ambientação do spa, com plantas permanentes, ultra realistas, de alto padrão. E hoje a nossa visita técnica para iniciar a nossa ambientação, iniciar o projeto de tudo que vai estar começando aqui para a gente fazer essa ambientação. Bora lá comigo? Aqui a floreira, aqui, ó. Ah, aqui. É aqui. Nesse espaço. É. Uhum. Aí o Denilson... Show. Aí depois eu te falo mais ou Tá. menos. Caraca! Minha nossa! Tudo bem? Boa tarde. Olha aí, tá? Não, parece que tá esse negocinho quando tá saindo o aquecimento, né? Caraca, vamos lá. Meu Deus, que parede torta. Olha isso. Faz um muzila. E a gente tem pouquíssima profundidade aqui. Então, é o que eu... Achei O um BO. vídeo, você viu lá na foto que eu te mandei? Uhum, sim, eu tenho a medida lá. O negócio é a profundidade Aí, aqui. o que o Denilson falou? Pode pôr as plantas na altura, assim, naquela altura fazer o fundo. Sim. E depois vir na frente. Com as fechando. baixinhas, fechando. Aham. Vocês... Aquele é o estilo de planta que vocês querem lá? Não, Ana, a gente é uma referência. Não, se você quiser Sim. sugerir alguma coisa, dá pra sugerir, mas Sim. precisa ficar na mesma altura e proporção. Sim, sim. Se tiver, é porque como é muita quantidade, às vezes não tem. Mas e com essa altura aqui? Vai dar ruim. Nossa, perfeito. Mia, como é que tá a questão de Ana, precisa executar para quando? Como é que tá isso aí? Já me passa o orçamento, se aprovou, pode vir. Então, Como é que tá? quanto antes, melhor, mas se você precisar pedir alguma coisa, o prazo máximo para executar teria que ser na semana do dia 22. Sim, agora de junho. Daqui Aham. 2 semanas. Sim. Não, eu acredito que boa parte eu vou fazer a conferência no depósito. Com a metragem que você me passou, vou ver a questão da floreira, que pode ser que a floreira eu tenha... Mas assim, tenha que pedir. Provavelmente eu vou ter que pedir, mas a floreira, uma semana tá aí no máximo, entendeu? Tá bom, é rápido. Uhum. Tá. Aí é bem rápido. E aí eu venho, executo tudo aqui no lugar, tá? Porque pra subir com floreira cheia, nananã. Não. Aí eu trago todo vazio, as plantas tudinho, chego aqui, deu trabalho aqui, executando aqui, entendeu? Tá bom. E aí, como é um lugar que já... Por que eu queria olhar? Porque é um lugar que se tivesse uma poeirinha, eu ia falar, ó, não deixa, porque já tá limpo, por aqui boa parte já tá de pós-obra. Então. Isso que tem que saber. Porque essas plantas, depois que cai um pozinho nela, querendo ou não, por mais que higieniza... Você prefere entrar quando estiver limpo? Então? Prefiro. Ah, tá, então tá bom. Não, então Porque minha parte é rápida. Uhum. Entendeu? Porque assim, Ana ainda vai fazer uma poeira aqui, ainda vai... Aí cai aquele pozinho, e aquele pozinho branco, muitas vezes ele gruda, pode gesso, pode obra, e daí pra tirar aquilo, elas perdem um pouquinho do visual, sabe? Tá. Gente, quem que são isso aqui? Meu Deus, eu tô usando laser. Perfeito. Aí aqui vai ter, olha, sauna. E olha aqui que a gente tem, o molde é total, porque essa aqui, tipo, a planta natural dessa daqui, ela não é, tipo, amassada assim, ó. Então, a gente tem que cuidar Ela é assim, aí o tem molde, tudo isso, né? tudo isso, o molde, a planta, a forma com que ela é moldada também muda completamente a apresentação. Isso, olha aqui como que tá o pó, tá Não, vendo? se você quiser, Ó até o pó. adiciona, tipo, um serviço lá. Sim, você para arruma poder essa higienizar, ficha, organizar, que daí a gente vai ter que remoldar ela e já aproveita e limpa, ó, tá então, vendo? pode ser. Que daí quando a gente vier executar, já vem uma equipe junto, já vai higienizando, remoldando, tá? Tá, A gente ser. deixar ela com carinha de natural, né? Quando vocês olham e vê um monte de coisa linda aqui nesse canal, um monte de coisa linda nas redes sociais, não vê, né? Que a gente passa por todas as obras, por todos esses tropeços que a gente tem que passar pelo meio dos trens. Isso ninguém vê, né? Quem vê a beleza não vê os bastidores da galera, né? E é assim que funciona, né? Pra ficar bonito, primeiro passa pelo processo. O processo é esse aqui. E é sobre isso, mas quem ama o que faz, né, não murmura. Bora lá fazer o que precisa ser feito, né, gente? A pessoa trabalha com planta permanente, mas já sai olhando tudo já, essas plantas. Essa daqui é uma sete copa africana, vai ficar maravilhosa. Olha aqui todas. Vai ficar lindo. E tem espaço para todo mundo. O paisagismo natural aqui, tudo nessa área externa. E nós vamos fazer a execução do paisagismo com as plantas permanentes lá nas áreas internas, nos espaços. E vocês vão acompanhar.
todo esse processo de criação que vai ficar lindo, pode ter certeza que vocês vão ficar apaixonados. Já deixa seu like, curte tudo aqui, se inscreve no canal, porque aqui você se inspira muito, porque é vídeo lindo todos os dias, entrando e inspiração. E se você aí acha que plantas permanentes não entram em espaços de alto padrão, que as pessoas não dão importância para elas, aqui nesse canal eu te provo tudo ao contrário. E se você ainda não pensou nesse nicho, que é um nicho que está crescendo absurdamente, já se inscreve aqui, curte tudo. Tenho todos os cursos da área de plantas permanentes, do paisagismo, que é um nicho incrível, extremamente rentável. Hoje é dia de produzir um belíssimo paisagismo de plantas permanentes na lateral da piscina, desse empreendimento incrível da Corpórea aqui, que é o prédio Legacy. É um prédio boutique aqui da cidade que está sendo inaugurado e, sem dúvida, vai ficar incrível esse espaço. Eu quero que vocês acompanhem conosco esse dia de execução desse jardim. Estamos carregados aqui, nós vamos iniciar a descarga para depois começar a execução. Bora acompanhar a gente nessa empreitada? Aqui é um prédio de alto padrão e muitas vezes as pessoas acham que alto padrão não há investimento em plantas artificiais, plantas permanentes. Sim, mais uma vez você vai se surpreender com o resultado desse projeto. Aqui é a área de piscina, que é o spa desse prédio. E é claro que manutenção com plantas naturais próxima à piscina, gente, confesso que não é fácil. Folhas caindo, sujeira né, das folhinhas que vão caindo, é manutenção para regar, podar, adubar. Então, quanto mais praticidade e menos sujeira ao redor da piscina, melhor. Então, a gente vai fazer essa ambientação aqui. Eu quero que você acompanhe, que vai ser um dia incrível, uma transformação surreal. Bora comigo? Começando aqui, gente, o primeiro desafio, quando eu vim fazer a visita técnica, porque é muito importante a gente entender, a partir do momento que você começa a trabalhar com as plantas, você precisa entender de tudo, desde a base, qual é a altura perfeita para eu fixar uma planta. Aqui eu não tenho altura suficiente. Aqui, ó, eu tenho praticamente 4 dedos, ó, de altura aqui. Então, essa planta provavelmente ela vai ficar mole, eu vou ter que fazer um acabamento lá no pé dessa planta, e esse acabamento vai ficar saindo para a piscina, seja forração de pedras, né? Porque casca a gente não coloca em área molhada, porque ela apodrece, ela esfarela. Então, vai ser aquela pedrinha que o nome dela é argila expandida. Então, vai ficar bem legal, que ela parece um coquinho. Vou fazer o acabamento com ela. Então, as floreiras, elas vão vir todas aqui em 2 fileiras, e eu vou trabalhar as plantas dentro das floreiras. Então, vamos lá comigo, me ajudar? Gabriel, vamos trazendo as floreiras? Vamos removendo eles aqui, né? Opa, quem não vê, eu falo que quem vê close não vê corre, é sobre isso, Gabriel. Aqui, ó, o Dudu já teve que abrir as janelas, porque a gente vai em muitos espaços onde ainda não tem ventilação e acaba que a gente acaba ficando com muito calor. As floreiras vão todas aqui. A cor das floreiras, para não comprometer isso aqui também, escolhi já na tonalidade cinza. Dá super certo. Olha que bacana, gente. É tão bacana nós trazermos esse tipo de informação, porque muitas vezes ainda existe esse tabu com relação às plantas permanentes, né? As plantas artificiais, que hoje elas podem sim ser utilizadas em muitos espaços como solução. Aqui a solução foi colocar as plantas permanentes, justamente por questão de manutenção, que eu falei lá no início do vídeo. Então, se vocês querem saber todos os benefícios, a transformação desse espaço, primeira coisa, já curte, compartilha com quem ama esse assunto. E é muito importante que você se inscreva no canal. Se inscrevendo no canal, você recebe todas as notificações, ativa o sininho e não perde nenhum vídeo, porque toda semana tem conteúdo falando sobre ambientação, principalmente ambientação com plantas permanentes. Que tudo isso é feito através do método que eu desenvolvi, que chama método Arranjos de Impacto, onde eu ensino o passo a passo de como trabalhar as plantas, os ambientes, o molde. Tudo isso você vai encontrar aqui no canal, desde que você se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Bora lá? Tô te esperando aqui embaixo. Desde a maneira de dispor os cachepôs, as floreiras, já faz diferença na hora da gente fazer a execução desse jardim. Se eu deixar essas floreiras muito encostadas lá, com certeza as folhas das plantas vão pegar tudo ali no vidro. Então, eu tenho que deixar um espaço de recuo da parede, tá? Não vou encostar uma na outra, também vou deixar um recuo, para que as plantas daqui não
vem nesse entremeio para também eu fazer a forração aqui, ó. Eu vou fazer todo um acabamento de forração e aí elas vão ficar sem mexer aqui com a forração. Aqui, a mesma coisa. Eu não vou encostar aqui para essa planta também não ficar completamente caindo aqui nessa parte da pedra. Vou deixar esse espaço para eu também ter esse recuo aqui para trabalhar acabamento. Então, elas todas têm uma diferença entre elas, que já começa, eu falo que a estruturação é muito importante desde a base. Não é simplesmente chegar, colocar a floreira e já ir colocando as plantas. Nada disso. Agora eu vou te falar 3 coisas importantíssimas que não podem ser desconsideradas na hora de iniciar a criação desse paisagismo, ou de qualquer que seja o outro paisagismo. Visita técnica, para você entender, porque nem sempre na hora que você vê o projeto você vai conseguir executar exatamente aquilo. Por exemplo, aqui, nós não tínhamos altura suficiente para fazer a fixação da planta no chão. Então eu precisei investir em quê? Precisei investir em floreiras. Segundo ponto, coloração das floreiras. Não adiantava eu trazer uma coloração que fugisse totalmente disso aqui. Porque aqui, o ponto principal são esses pilares que são protagonistas, que são de pedras. Se eu investisse numa floreira clara, da cor disso aqui, bege, ela ia desfocar disso aqui, destoar e tirar o principal, que é o protagonista aqui. As plantas lá que são os protagonistas de lá, não são as floreiras. Então, quanto mais neutras da coloração da parede de fundo, melhor. Terceiro, disposição das floreiras. O distanciamento, isso compromete total na hora de eu iniciar a colocação das plantas, o molde, a disposição. 3 coisas que são extremamente importantes, que comprometem o final da sua criação, do seu paisagismo. Então, nunca deve desconsiderar isso. Bora. Desafio, Gabriel. O primeiro desafio do Gabriel com paisagismo, gente. Eu gosto de gente que topa tudo, assim, igual você, Gabriel. Vamos fazer um paisagismo comigo? Preciso de uma mão de obra masculina. Bora, Ana. Tô pronto. Que horas? Que dia? Vamos lá. Você tá vendo como que eu sou boa na trena, Gabriel? Não é só você que trabalha com móveis que tem que ser um cara bom de treino. Eu também, ó. Medi, tive um catálogo de floreiras com tamanhos de floreira, com tudo, e eu fazendo conta lá, ó. Se eu colocar essa floreira, vai ficar sobrando espação, porque ela é tamanho do menor. Se eu fizesse aqui, não vai dar a quantidade, que eu tinha que ter número par. E aí, ó, pronto, gente. Tá demais, não tô? Olha só. Arrasando. Que arraso. Tô empolgada, gente. Tô empolgada. Como é bom ver transformação, né? Tô muito empolgada. Tá ficando lindo. Bom, gente, deixa eu falar pra vocês. Por que eu já sentei aqui? Porque eu vou trabalhar nessas floreiras da frente aqui, enquanto tá chegando o restante do material que eu gosto, que eu fito as argilas quando é dupla. Por quê? Isso daí também é uma coisa que jamais pode ser esquecida, porque se a gente unir a argila e não fitar ela junto, quando ela seca, ela vira um tijolo, ela esfarela. E a planta despenca. Então tem que ter todo esse cuidado. Aqui, por exemplo, as plantas que vão aqui na frente vão ser essas, que são folhas de palmeiras, da palmeira, que é praticamente a mesma folha que a gente vai usar da palmeira aqui atrás, da fênix. Então eu vou colocar aqui para fazer um teste se a altura aqui vai ser ideal, porque senão eu vou fazer uma forração embaixo para levantar um pouco isso aqui, ó. Entendeu? E para fazer embaixo aqui, nessa área de piscina que molha, eu não posso colocar papel, nem esse tipo de preenchimento. Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar embaixo a própria pedrinha para dar uma levantada e a gente iniciar a criação. Ó, aqui a gente já consegue ver, tá vendo? Ó, como ela vai ficar? Então, o molde, ele é extremamente importante. Se eu colocar isso aqui do jeito que tá aqui, sem moldar, olha aqui a diferença. Olha a diferença de uma palmeira sem molde de uma palmeira que eu acabei de moldar. Olha aqui. É outra vida. Aqui eu tô organizando a disposição das plantas aqui, ó. Então, eu vou colocar os maiores nas pontas. Vou trabalhar os médios com os intermediários. Perfeito, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ela vem assim, ó. Ela vem assim e eu já tô moldando, ó. O molde é sempre assim. Polegar embaixo, na parte do arame dela, que elas são aramadas, e os 3, 4 dedos em cima fazendo a inclinação. Qual o segredo do curso? Segredo do curso, arranjo de impacto.
A intenção desse jardim aqui a gente não vai bloquear o jardim que está lá fora, externo. Então, ele vai na altura dessa faixa aqui escrito corpore, né? Onde a gente vai deixar ele nesse nível para baixo e lá no fundo ainda fica o jardim externo. E lá, o jardim lá de fora é natural, né? Por questão a externa, onde tranquilamente uma planta natural vai embora, né? Vai se dar muito bem. Então aqui... Aqui eu comecei com as alturas diferentes. Aqui uma fênix mais alta, aqui uma baixinha, uma média, uma menor. A gente vai brincando com as alturas. A diferença que já deu. Vocês estão vendo essa folha de palmeira que ela tem uma ponta um pouquinho mais queimadinha? Eu estou fazendo a composição com a palmeira verde e com essa. Olha só como quando pega o sol, olha a naturalidade que dá. Aqui eu quero mostrar pra vocês, ó, aqui essa floreira tá inteira com a verde. Eu vou substituir uma única pra você ver a diferença que já vai dar, ó. Aqui eu coloquei uma com a pontinha outonada e aqui eu vou colocar também na ponta. Dá uma olhada. A diferença. Ó o charme que traz, como deixa o jardim com cara de natural, porque as plantas naturais geralmente tem essa proposta, né, essa pegada um pouco de diversidade de cores. Então fica muito, muito bacana e traz essa naturalidade. Olha a diferença aqui. Olha o charme. Quando pega o sol, então fica muito show. Tá bem alto, a gente vai jogando o acabamento com argila expandida, que faz toda a diferença. Por que nós não estamos trabalhando casca aqui, gente? Porque a casca, em área molhada, não dá certo. Ela vai apodrecendo com o tempo, ela esfarela, ela vai sujar tudinho essa região aqui, diferente da pedra. E a intenção é que na base, aqui bem na pontinha, a gente não deixa ela no limite. Porque quando a pessoa pula na água, a água sai, aí volta sujeira para a piscina. Não, então é só para uma capinha mesmo pra gente fazer cobertura. Não, a intenção não é ficar no mesmo nível da floreira, não. Então ela tem que ficar mais baixo do que o nível da floreira. Até porque eu tava olhando ali no jardim externo, que ficou no limite, e às vezes quando venta, sai tudo para fora. Então a intenção nossa aqui é que ela fique aqui como cobertura, mas que não atrapalhe quando vir água de voltar a sujeira. Então tem que ficar mais baixo do limite aqui da floreira. E aí, como foi acompanhar a produção desse paisagismo com plantas permanentes? Isso é para você aí do outro lado da telinha entender o quão é maravilhoso esse mercado, quão promissor, porque a busca por essa planta, a busca por este trabalho tem sido cada vez maior. Por quê? Porque não é só sobre beleza, é sobre solução. Aqui nós trouxemos a solução para esse espaço, onde teria uma dificuldade muito maior em ser trabalhada plantas naturais. Não estou dizendo que não tem como colocar planta natural. Tem como colocar planta natural. Mas e a manutenção? Hoje as pessoas buscam por praticidade. O mercado está cada vez mais escasso de mão de obra para manutenção. E não só isso. Também tem a questão de ficar tendo a rotatividade de pessoas vindo, entrando, acessando o espaço para regar, podar, trocar a planta que morre, fazer adubação. E a solução das plantas permanentes é justamente isso. Não tem essa manutenção. E elas podem ser molhadas, pulou na piscina, molhou, não tem problema, não estraga. Não tem problema com relação à forração que nós fizemos. Nós fizemos uma forração com argila expandida, que a argila expandida, na maioria das vezes, ela boia se cair uma pedrinha ali na piscina. A argila expandida, ela não suja, não estraga, comparando-se às pedras, que as pedras vão esfarelando com o tempo, né? E ali nós trouxemos uma solução incrível, desde a planta, desde a floreira, até a finalização. Então, se você gostou aí no canal de vídeos como esse, já curte, já compartilha com quem ama o assunto. Não esqueça de se inscrever aqui, ativar o sininho, porque você vai receber as notificações cada vez que subir um vídeo novo. E semanalmente tem vídeos aqui no canal incríveis sobre decoração, ambientação e paisagismo com plantas permanentes. Te espero no próximo vídeo. Até lá!